Compartilhando a tela. Hoje nós vamos fazer o exercícios de aplicação 9. Nós vamos trabalhar aí com outros dois tipos de tela para a gente conhecer. Até então a gente estava trabalhando só com a tela de navegação. Hoje a gente vai aprender aí o princípio de funcionamento da tela de evento e da tela de alarme, que são os outros dois tipos de tela que nós temos na IHM desse CLP. Então lá na questão 15, é sobre telas de evento. O propósito é mostrar o funcionamento das telas de evento. Funcionamento. Este programa ilustra a programação de 3 eventos em uma estufa. O material em aquecimento vai ser identificado pela entrada I0.1. Material em secagem pela entrada I0.2. E o material em resfriamento pela entrada I0.3. Né? Então, cada uma dessas entradas aqui vai identificar para a gente uma das etapas do processo da estufa. Beleza? Então, vamos para a programação no Keyprogram. A programação a gente vai iniciar pela IHM. Então, vamos aqui, ó, programação de IHM, do lado do livro de ajuda. Clicamos. A primeira tela que a gente vai criar vai ser uma tela normal de navegação, tá? Uma mensagem bem simples, que é a mensagem inicial que vai ter dentro desse nosso projeto. Para começar, portanto, a gente vai lá em navegação, novo grupo de páginas, vamos criar aí um grupo, vou chamar ele hoje de navegação. O mesmo nome do tipo de tela aí. Ok. Então, estando lá com a pasta navegação, né, que está dentro da tela de navegação, a gente cria uma nova página. Essa página eu vou dar o nome dela de estufa. Abriu aqui a IHM para a gente. Nós vamos colocar uma mensagem bem simples, só para representar aí para a gente. Escrever aqui estufa. Beleza? Está criado. Tá? Agora, nesse exercício, o propósito maior é a gente criar justamente uma tela de evento. E é isso que a gente vai fazer agora. Para criar uma tela de evento, o princípio é o mesmo da tela de navegação. A gente vem aqui no tipo de tela evento, clica nele, novo grupo de páginas. Clicou. Ele vai pedir para a gente digitar o nome do grupo. Vou chamar ele de evento, né? Da mesma forma que nós demos o nome aqui, eu dei o nome aqui, tá? Esse nome a gente pode escolher o nome que a gente quiser. Ok. Criou a pastinha, assim como quando a gente criou a tela de navegação. Agora, para criar as telas de evento, estando com a pasta aqui selecionada, a gente vai lá no retângulo verde, nova página. E aí eu vou pôr aqui o nome. Aquecimento. Quando a gente, né, vai criar essa tela, ela é muito parecida com a outra que a gente criou. Muito. Porém, ela tem uma pequena diferença, né? Ela tem isso aqui. Endereço de bar graph. Que até então, a outra não tinha. Tá? Agora, se a gente tentar dar o OK direto, ele vai dar um erro, dizendo que tem um campo de endereço sem preencher. Né? O que é esse endereço aqui? Esse endereço que a gente vai colocar aqui é o endereço que, quando ele for acionado, vai fazer com que essa tela que a gente vai criar agora apareça automaticamente na nossa IHM. Né? Então, aqui no exercício, ele fala para a gente que é aquecimento I0.1. Então, essa tela de aquecimento, a gente vai querer que ela apareça
quando a gente acionar justamente o i0.1. Demos o OK, ó. Ele habilitou uma IHM para a gente, igualzinho, né, no outro. A gente vai colocar uma mensagem aqui. Material em aquecimento. Beleza. Só que nós vamos precisar de 3, né? Porque aqui ele está pedindo ó, aquecimento, secagem e resfriamento. Então, beleza. Criamos uma, vamos criar mais 2. A próxima que a gente vai criar vai ser a tela de secagem. Volta lá na pasta que a gente criou. Retângulo verde, nova página. E vamos criar a segunda tela, que é a secagem. O endereço que ele pede para a gente é o i0.2. Perfeito. Então, aqui a gente vai colocar o endereço i0.2. Ok. E vamos colocar a mensagem, né? Se a primeira foi material em aquecimento, a segunda a gente vai colocar material em secagem. Material em secagem. E falta mais uma, né? Que é a última, que é o resfriamento. Então, a gente vem aqui na pasta que a gente criou de novo, retângulo verde, nova página, e vamos dar o nome. Resfriamento. O endereço que vai acionar essa tela, ele também fala aqui para a gente, i0.3. Né? Então, a gente vai lá e coloca o endereço de bar gráfico aqui, 0.3. Ok. Vamos colocar a mensagem. Agora, né? É material em resfriamento. Então, vamos por aqui. Material em esfriamento. Tá? Então, todas as telas que a gente precisava, né? Já foram criadas. Agora a gente vai lá no ladder fazer lá o nosso processinho aí para representar cada um desses processos que a gente tem aí dentro do nosso CLP. Tá? Exibir, tabela de símbolos, o I0.1, vamos pôr aqui que é o aquece. O I0.2 é o seca. E o I0.3 é o resfria. São as 3 entradas que a gente tem. E nós vamos colocar uma bobina, né, que vai ser um LED lá do nosso simulador, representando cada uma dessas etapas do processo. Tá? Então, a setinha para baixo, ó, Q0.1, que vai ser o LED que vai dizer que está aquecendo. 0.2 está secando. E o Q0.3, que é que o material está esfriando. Ele tem um limite de caracteres, tá? Se a gente colocar uma palavra muito grande, tipo resfriando, ele corta, tá? Se passar do limite de caracteres que ele tem aqui, certo? Então, tem que prestar atenção nisso, né? Porque ele cortou a letra O. Tá? Então, ficou resfriando, mas sem o O no final aqui. Na hora que a gente for colocar, tem que seguir isso daí para ele entender direitinho e fazer a associação. Terminou, a gente fecha. Primeira etapa da estufa é material em aquecimento. Ok. Toda vez, né, que o aquece estiver acionado,
significa que está aquecendo. Tá? É uma lógica bem simples. Pega um contato normalmente aberto, aquece e liga ele na bobina aquecendo. Toda vez que esse contato estiver acionado, ele vai fechar, vai energizar a bobina, o LED lá no simulador vai atender. Quando a gente estiver com ele desacionado, como o contato é aberto, o LED vai ficar desligado. Então é só representar que essa etapa está acionada. A segunda etapa que a gente tem é o material em secagem. Material em secagem. Eis o princípio da primeira. Um contato do seca e uma bobina do secando. Certo? Então, toda vez que o seca estiver acionado, esse contato vai fechar e energiza o secando. Quando a gente soltar esse botão, o contato é aberto, ele desliga. E a terceira etapa que a gente tem é o material em resfriamento. Material em resfriamento. Tá? Mesma coisa dos outros. Contato do resfria. E a bobina resfriando, que é aquele que a gente comentou, né, que ficou sem o O lá, pelo limite de caracteres. Tá? E compila. Num primeiro momento, nosso programa vai ser constituído por essas três lógicas. Mas, quando a gente for lá, né, fazer a simulação, vocês vão perceber que a gente vai ter um pequeno probleminha lá que a gente vai ter que fazer uma correçãozinha, criando mais uma lógica, tá? Mas vamos ver primeiro esse funcionamento, para a gente entender que probleminha que é esse daí. Vamos conectar, fazer o download. Sim, sim. Vamos dar o play. E vamos para o simulador. Entrada rápida não precisa, nem analógica, nem saída analógica. Vamos precisar dessa. Então, o que acontece? Inicialmente, nosso programa começa, né, na primeira tela que a gente criou, que a gente colocou a mensagem estufa. Tá? Nada acionado, nenhum LED aceso. Vamos simular agora que o material entrou em processo de aquecimento, que é o primeiro. Então, apertou em 0.1, acendeu aqui, que o material está aquecendo, e já chamou aquela tela de evento que a gente criou. Tá? Então, a diferença que a gente tem numa tela de evento é que quando a gente aciona alguma entrada, essa tela automaticamente já aparece na IHM para a gente. O inconveniente dela, podemos dizer assim, né, é que quando a gente desaciona, ela permanece. Então, eu não estou mais com o material em aquecimento, mas a tela permaneceu aqui. Tá? Então, essa é uma característica que a gente tem da tela de evento. Quando a gente chama ela, mesmo quando a gente desaciona o contato, né, que é responsável por fazer com que ela apareça, ela continua presente aqui para a gente no display. Tá? Vamos para a segunda etapa. Chamei ela. Material em secagem. Acendeu o Q0.2. Soltei. Olha lá. A mensagem continua, né? Mesmo que aqui o LED tenha apagado. E o I0.3, material em resfriamento. E acendeu o LED 3, né? Representando esse processo. Tá? Soltei aqui. Mesmo que o LED apagou, ela continua indo. Então, na verdade, é esse problema que a gente precisa corrigir. Tá? Quando eu soltar o botão aqui 0.1, ele não está mais em aquecimento. Quando eu soltar aqui o botão em 0.2, ele não está mais em secagem. E quando eu soltar aqui o 0.3, ele não está mais em resfriamento. Tá? Então, para corrigir esse problema,
Nós vamos voltar lá no ladder e vamos criar mais uma lógica. Essa lógica, nós vamos usar um tipo de contato que a gente não usou até hoje. A gente comentou lá na primeira aula que a gente teve de CLP, mas não utilizamos esse contato, que é um contato do tipo N. Um contato do tipo N é borda negativa. O que significa borda negativa, né? Significa que ele só é acionado no momento em que o nível lógico está indo de 1 para 0. Só nesse instante, né? Um contato normal, quando você está com o botão solto, ele está desacionado. Quando você aperta o botão, ele fica acionado durante todo o tempo que você mantiver o botão pressionado. Quando você soltar o botão, ele desaciona. Tá? Um contato do tipo N funciona assim. Se eu estou com o botão solto, ele não está funcionando. Se eu apertar o botão, ele continua não funcionando. Se eu mantiver o botão apertado, ele continua não acionando. Quando eu soltei o botão, né, que ele estava no nível lógico 1 e foi para 0, de acionado para desacionado, é justamente nesse momento que ele gera um pulso. Tá? E é esse momento que a gente precisa descobrir aí, né, dentro desse nosso projeto. Tá? Então, no momento que a gente pegar e soltar o botão seca, ou vamos começar pelo primeiro, o aquece, eu preciso voltar para a tela inicial, que a gente criou aqui, ó, que é essa. Tá? Porque já não está mais nessa tela, nesse processo. Então, eu preciso fazer com que ele volte para essa tela. Essa tela é a tela 1. Então, toda vez que eu soltar o botão que a gente colocou aqui, né, que é o botão aquece, que é ele que vai acionar, que vai chamar essa tela, toda vez que eu soltar ele, que significa que eu saí dessa etapa do processo, ele tem que voltar para a tela inicial, que é justamente a tela 1. Né? Então, a gente vem aqui e faz como a gente já fez anteriormente, né, para chamar a tela. B para B. Então, eu vou movimentar o quê? 1, porque é a tela 1 que eu quero que apareça. Para qual endereço? SB7, que é o endereço de escolha de tela desse CLP. Então, toda vez que eu soltar o botão aquece, vai atender essa condição aqui, ele vai mover 1 para o SB7, na prática, vai mostrar a tela 1 para a gente. Isso tem que acontecer com aquece, tem que acontecer também com o seca, por isso a gente coloca em paralela, e tem que acontecer também com o resfria. Cada uma dessas etapas que a gente terminar, que a gente sair dela, ele tem que também sair da tela. Tá? Por isso a gente coloca o paralelo dos três, de forma que eu vou apertar o aquece, vai mostrar a tela de aquecimento. Quando eu soltar, ele volta para a tela 1, que é a tela de estufa. Apertei o seca, ele vai para a tela material em secagem. Soltei, ele atende essa condição aqui, volta para a tela 1, estufa. Apertei o resfria, ele vai mostrar a tela, material em resfriamento. Soltei, atende essa condição aqui, ele volta para a tela 1. Tá? Então, qualquer um dos botões que eu soltar, automaticamente ele vai estar retornando para a tela 1. Vamos fazer a transferência e vamos ver se corrigiu aquele problema lá. Vamos dando play. Então, ó, o material entrou em aquecimento. Apareceu a tela, acendeu o LED. Soltei, ele voltou para a tela estufa. Tá certo, né? Apagou aqui, o material não está mais em aquecimento. Vou para a segunda etapa. Apertei, ó, material em secagem. Então, beleza. Apareceu aqui, acendeu. Soltei, o material não está mais em secagem. Ele voltou para a tela estufa. Vou para a terceira e última etapa. Material em resfriamento. Apareceu a mensagem, acendeu o LEDzinho correspondente aqui. Ó. O material não está mais resfriando, volta para a tela de estufa, terminou o processo. Né? Então, conforme eu vou acionando as entradas, eu vou chamando cada uma das telas de evento. Conforme eu desaciono as entradas, eu volto para a tela inicial. E aí,
terminou esse primeiro projetinho aí das telas de evento. Tranquilo esse daí? Deu para entender de boa ou ficou alguma dúvida? Deu para entender de boa. Então tá bom. Então, sendo assim, podemos ir para o próximo e último de hoje? Podemos. Então, beleza. Então, o próximo e último de hoje é esse daqui. Telas de alarme. Propósito: mostrar o funcionamento das telas de alarme. Funcionamento: este programa ilustra a programação de 3 alarmes em uma máquina. Temperatura elevada: será identificado pela entrada I0.1. Porta aberta: será identificado pela entrada I0.2. Alarme, né? Um botão de emergência, por exemplo, será identificado pela entrada I0.3. Então, legal. Visto isso, vamos conhecer agora como funciona a tela de alarme. Vamos iniciar um novo projeto. Esse projeto vai ser a questão 16. Questão 16. Ok. Assim como fizemos no outro, vamos começar pela IHM. Então, clicamos aí na programação de IHM. Inicialmente, vamos fazer aí uma tela de navegação, para ser a tela de mensagem inicial dentro do nosso projeto. Então, clica aqui em navegação, cria um novo grupo de páginas. Criei, ó. Vou dar um nome aí, vou chamar de navegação também. Criou a pastinha. Pastinha selecionada, vou lá no retângulo verde, nova página, coloco o nome da página, máquina. Beleza, habilitou para a gente criar IHM. Com uma mensagem qualquer aqui, máquina. Beleza. Agora a gente vai criar a tela de alarme, propriamente dita. Né? Então, para isso, a gente faz o mesmo procedimento. Vai lá em alarme, novo grupo de páginas, dá o nome da pasta, vou chamar de alarme também, criou a pasta. Criou a pasta dentro do tipo de tela, vou lá no retângulo verde, vou pôr o nome da página. Vou chamar isso daqui de temperatura elevada. E da mesma forma que o outro, ó, se a gente tentar dar OK, ele vai dar o erro. Por quê? Porque a gente precisa também pôr um endereço que vai chamar essa tela de alarme para a gente. Tá? E a temperatura elevada, se a gente olhar aqui, temperatura elevada é a entrada de 0.1. Então, a entrada que a gente vai usar aqui vai ser a 0.1. Pronto. Habilitou para a gente criar. Quando a gente vai criar essa tela aqui, vou pôr uma mensagem também bem simples, só para a gente ver o funcionamento dela. Temperatura elevada. Elevada. Legal. Temos mais uma para criar. Então, volta lá na pasta alarme, retângulo verde, nova página. Agora vai ser porta aberta, que vai ser através da entrada de 0.2. Ok? Então, habilitou aí para a gente criar nossa segunda IHM. Eu venho aqui e coloco porta aberta. Criou. Tá? E a terceira, né? Ele fala para a gente aí que é um alarme. Vamos supor que seja um botão de emergência, vai? Então, eu venho aqui, crio uma nova tela, vou chamar de emergência, que vai ser através do 0.3. Vamos pôr uma mensagem aqui. Botão
E emergência acionada. Pronto. E aqui a gente pode até pôr umas menções asterisco, uns negócios aí para chamar mais atenção, né? Aí fica a critério do programador, tá? Criadas as IHMs, né, que a gente precisa, que são 3 de alarme e mais a de navegação, nós vamos lá para o nosso ladder, fazer a simulação de um processo, tá? Então, o que a gente vai ter aqui no nosso processo? Vamos fazer de conta que a gente tem uma máquina, que a gente vai ligar ela, e se qualquer uma dessas 3 coisas forem detectadas, a máquina desliga. Tá? Então, vamos lá em exibir, tabela de símbolos, vamos usar o i0.0 como botão liga, e o i0.7 como desliga. Além disso, nós temos o i0.1, que é o sensor de temperatura, o i0.2, que é o porta aberta, e o i0.3 é a emergência. Tá? E vamos colocar uma saída aqui, pode ser que é 0 mesmo, que vai representar para a gente a máquina. Tá bom? Então nós temos o botão liga, o botão de desliga, uma entrada representando o sensor de temperatura, outro representando a porta aberta do equipamento, outro botão de emergência e uma saída aqui que vai estar representando a máquina. Fechou. Para ligar a máquina, vamos pôr aqui, ó, ligar a máquina. Para ligar a máquina, é só apertar o botão de liga que ela liga. Então a gente vem aqui, contato normalmente aberto do liga, uma bobina 7, né, que é de ligar, ligou a máquina. Então é uma condição bem simples. Apertou o botão de liga, dá o pulso aqui, fecha o contato, seta a bobina, liga a máquina, acabou. Compila. Agora nós vamos ver as condições que a gente vai ter para desligar a máquina. Normal é eu apertar o botão de desliga e a máquina desligar. Tá? Então eu venho aqui com o botão desliga e reseto a máquina. Desligo ela. Porém, por uma questão de segurança, se o sensor de temperatura detectar também que a temperatura está elevada, a máquina deve desligar. Beleza? Então essa é a segunda condição que a gente tem para desligar. A gente coloca em paralelo. Tempo. Então agora a máquina desliga ou pelo botão ou pelo sensor de temperatura. Ah, e se eu detectar que a porta está aberta, não tem que desligar também? Tem. Então a gente vem aqui, coloca um contato normalmente aberto e porta também. Então agora a máquina desliga, é só apertar o botão de desliga, se o sensor detectar a temperatura elevada ou se detectar que a porta está aberta. Ah, e se eu apertar o botão de emergência, não tem que desligar também? Tem. Então coloca em paralelo aqui também, ó. Emergência. E aí, fecha aqui o paralelo. Então o que acontece com a nossa máquina? Se eu apertar o botão de desliga, fecha esse contato, ela desliga. Se o sensor de temperatura detectar que a temperatura está elevada, fecha esse contato, ela desliga também. Se detectar que a porta está aberta, que alguém abriu, fecha e desliga. Se detectar que o botão de emergência foi acionado, fecha e desliga. Tá? Então, todas essas 4 condições aqui, qualquer uma delas que for acionada, vai ocasionar o desligamento da máquina para a gente. Então, beleza. Vamos mandar lá e ver como é que funciona essa tela de alarme aí dentro desse CLP. Dando play. Vamos para o simulador. Então, ó, fechou, fechou, fechou. Processo normal. Apertei 0.0, ela ligou. Apertei o 0.7, ela desligou.
Esse é o processo normal. Está funcionando. Né? Apertamos em 0.0. De repente, o sensor de temperatura detectou. Então, ele vai acionar. Acionou. Desligou a máquina e apareceu a mensagem piscando na nossa HM. Então, essa é a primeira diferença que a gente tem entre a tela de alarme, que é a que a gente está fazendo agora, e a tela de evento que a gente fez anteriormente. A tela de evento, a mensagem aparece fixa no nosso display da IHM. Na tela de alarme, a mensagem aparece piscando, tá? Que é para chamar atenção justamente para uma situação de emergência. Quando eu solto o botão, ó, que detectou, né? No caso aí, a temperatura elevada, que chamou essa tela, ó, segunda diferença em relação à tela de evento, tá? A tela de evento, quando a gente soltava o botão que chamou a tela, a mensagem permanecia, tá? Nesse aqui, não. Quando é uma tela de alarme que a gente solta, ele automaticamente já volta para a tela anterior. Mesma situação vai valer para o segundo. Então, acionei a máquina, detectou que a porta está aberta. Desligou a máquina e aparece a mensagem piscando. Soltei ele, a máquina permanece desligada, mas a mensagem some. Liguei de novo. Agora vou detectar o botão de emergência. Desligou e a mensagem que a gente criou aparece aqui, piscando na tela. Soltei, ele volta para a tela inicial, certo? Então, a grande diferença que a gente tem, né, entre as telas de alarme e de evento é que na tela de evento a gente chama a tela, ela aparece fixa, e quando a gente desaciona o botão que a gente programou para chamar ela, ela permanece. Enquanto que na tela de alarme, a gente aperta o botão que chama essa tela, ela aparece piscando a mensagem para a gente na IHM, e quando a gente desaciona, ela volta para a tela que a gente estava anteriormente. Tudo bem, gente? Tranquilo aí para entender sobre o funcionamento das telas de evento e tela de alarme? Ou